Eu estava entrando na rodovia 405 em Los Angeles, a caminho do aeroporto LAX para pegar meu voo noturno para Chicago, quando meu celular vibrou com uma mensagem de texto às exatas 15h42 de uma tarde de terça-feira. O painel do carro mostrou que era do meu irmão Marcos, e naturalmente presumi que ele estivesse enviando os detalhes finais sobre o funeral do papai. Estávamos coordenando o serviço há 3 dias, desde que ele faleceu repentinamente de um ataque cardíaco. Eu vinha viajando entre a sede da minha empresa em Los Angeles e nossa cidade natal para ajudar em cada detalhe dos preparativos. O trânsito na 405 estava pesado como sempre, então entrei no próximo ponto de descanso para ler a mensagem com segurança. O que vi na tela fez meu sangue gelar e minhas mãos começarem a tremer. Não venha ao funeral do papai amanhã. Só para a família. Você não é bem-vinda. Decidimos que você não faz mais parte de nós. Encontre seu próprio jeito de se despedir. Não adianta tentar nos convencer do contrário. Marcos. Fiquei olhando para a mensagem por uns bons 3 minutos, lendo e relendo, tentando ter certeza de que não estava entendendo nada errado. Meu irmão mais novo, o filho dourado que nunca trabalhou de verdade um dia sequer, estava me dizendo que eu não era bem-vinda no funeral do nosso pai. O mesmo irmão que vive há uma década às custas do dinheiro da família, enquanto eu construí meu império empresarial do zero, trabalhando 18 horas por dia e sacrificando tudo pelo sucesso. Minhas mãos tremiam enquanto eu rolava a conversa para cima, tentando encontrar algum indício do que havia mudado. Na manhã anterior, Marcos havia me mandado várias mensagens pedindo para eu cobrir despesas adicionais do funeral, dizendo que papai merecia apenas o melhor e que dinheiro não deveria ser um obstáculo nesse momento. Eu imediatamente transferi $15.000 para a funerária Peaceful Meadows, para o pacote premium caixão de mogno com alças de bronze, os arranjos florais elaborados do florista mais caro da cidade, a recepção com buffet completo para 200 pessoas, open bar e refeição de 3 pratos. Mas, aparentemente, pagar por todo o funeral não me garantiu o direito de estar presente nele. Liguei para Marcos na hora, mas a chamada foi direto para a caixa postal, com aquela mensagem arrogante típica dele. Em seguida, tentei falar com minha irmã Jennifer, minha madrasta Patrícia, meu primo David e até minha tia Susan. Todas as ligações caíram direto na caixa postal. Eles claramente haviam combinado isso, feito algum tipo de reunião familiar para decidir, juntos, que eu não fazia mais parte da família Morrison. A ironia era devastadora e revoltante. Nos últimos 5 anos, eu vinha sustentando secretamente todo o conforto deles através do que acreditavam ser o bem-sucedido portfólio de investimentos do papai. A verdade era que ele estava quase falido quando eu, discretamente, assumi todas as suas finanças 3 anos atrás. As contas médicas que só aumentavam, a segunda hipoteca da casa da família, o empréstimo estudantil de pós-graduação do Marcos, as despesas do casamento da Jennifer, o vício em compras da Patrícia, as mensalidades do clube de campo, os carros de luxo, tudo havia sido pago com o dinheiro do meu império funerário, a Morrison Memorial Services. Sim, o negócio que construí do zero, com meu próprio suor, lágrimas e noites sem dormir, levava o nome da nossa família. Comecei com uma única funerária pequena e decadente em Carson City, Nevada. Usei cada centavo das minhas economias e fiz um enorme empréstimo empresarial. Em apenas 8 anos, transformei aquele início modesto em uma rede de 67 unidades de alto padrão espalhadas pelo oeste dos Estados Unidos, atendendo grandes áreas metropolitanas de Los Angeles, Phoenix e Denver. O faturamento anual chegava a $420 milhões, e realizávamos mais de 15.000 cerimônias por ano, inclusive para algumas das famílias mais prestigiadas e ricas da Califórnia, Nevada, Arizona, Texas e Colorado. E agora eles estavam me dizendo que eu não poderia comparecer ao funeral do meu próprio pai realizado em uma das casas funerárias que eu possuía integralmente. Peguei o celular e disquei o número que sabia de cor, a linha direta da minha principal unidade, Peaceful Meadows Funeral Home. Aqui é Amanda Richardson falando. Como posso ajudá-la neste momento difícil? Amanda, aqui é a Sra. Emily Carter, proprietária e CEO da Morrison Memorial Services. Preciso que você cancele imediatamente o serviço da família Morrison agendado para amanhã de manhã. Houve um silêncio surpreso do outro lado. Senhora, trata-se de uma cerimônia muito grande, com preparativos significativos já em andamento. Temos trabalhado dia e noite nos últimos 3 dias. A senhora tem certeza absoluta dessa decisão? Tenho, sim.
Cancele tudo imediatamente: o velório, o funeral, o enterro e a recepção. Não devolva nenhum valor à família. A família Morrison decidiu cuidar dos arranjos por conta própria. Mas, Sra. Carter, eles já pagaram o depósito de $15.000, e tudo foi preparado conforme as exigências detalhadas deles. Só as flores custaram $3.000. O depósito permanece conosco como taxa de cancelamento pelo incômodo e pela mudança de última hora. Empacote todas as flores e doe para hospitais e asilos locais. Redirecione o buffet para abrigos e bancos de alimentos. E, Amanda, adicione o nome da família Morrison à nossa lista permanente de não atendimento em todas as 67 unidades do país. Entendido perfeitamente, Sra. Carter. Vou implementar isso imediatamente e avisar todos os nossos gerentes regionais e diretores de unidade. Também enviarei uma notificação formal de cancelamento à família dentro de 1 hora, deixando claro que a Morrison Memorial Services não prestará nenhum serviço para eles agora ou no futuro. Depois de desligar, fiquei sentada no carro por vários minutos, com o coração acelerado, tentando entender como nossa família havia chegado a um ponto tão tóxico e irreversível. A família Morrison sempre foi complicada e competitiva, mas eu nunca imaginei que eles pudessem descer a um nível tão cruel. Desde pequena, eu sempre fui a responsável, a que resolvia os problemas de todos, a filha que mantinha tudo em ordem. Enquanto Marcos curtia festas durante a faculdade com o dinheiro do papai e Jennifer se concentrava apenas em encontrar um marido rico, eu trabalhava em 3 empregos para pagar minha faculdade de administração à noite. Quando finalmente me formei com meu MBA, comecei a trabalhar na Henderson Funeral Home, determinada a aprender o setor funerário desde a base. O trabalho era difícil, emocionalmente exaustivo e muitas vezes devastador, mas eu encontrei um propósito profundo em ajudar famílias a atravessarem seus momentos mais sombrios com dignidade e respeito. Após 2 anos de esforço árduo e economia cuidadosa, consegui juntar capital suficiente para comprar minha primeira funerária em Carson City, Nevada. Era um negócio pequeno, com problemas financeiros e falta de pessoal, mas eu vi ali um enorme potencial. Trabalhei 18 horas por dia, 7 dias por semana, aprendendo cada aspecto da operação, técnicas de embalsamamento, aconselhamento de luto, planejamento patrimonial, administração de cemitérios, jardinagem e manutenção das instalações. Tratei cada família como se fosse minha própria família, garantindo que cada despedida fosse feita com respeito e compaixão, independentemente da condição financeira ou posição social. O negócio cresceu rapidamente através da recomendação boca a boca. As famílias que vivenciaram nosso cuidado genuíno contavam a outras, e minha reputação por integridade, empatia e profissionalismo se espalhou primeiro por Nevada, depois pela Califórnia e, em seguida, por todo o sudoeste dos Estados Unidos. Reinvesti cada centavo de lucro de volta na empresa, adquirindo funerárias em dificuldades e transformando-as em estabelecimentos lucrativos e respeitados, que serviam suas comunidades com excelência. Quando a saúde do papai começou a piorar, há 3 anos, a Morrison Memorial Services já gerava receita suficiente para cobrir discretamente todas as despesas crescentes da nossa família. Papai nunca soube que suas contas médicas astronômicas estavam sendo pagas pela minha empresa. Ele acreditava que seu antigo plano de seguro ainda estava ativo e completo. Marcos nunca soube que seus empréstimos estudantis eram pagos pelo que eu dizia ser um fundo familiar de educação. Jennifer acreditava que era o papai quem cobria a escola particular dos filhos e as despesas do negócio do marido. Durante todo esse tempo, eu fui a rede de segurança invisível, garantindo que nenhum deles se preocupasse com o dinheiro mesmo enquanto continuavam me tratar como a ovelha negra da família, aquela que escolheu uma carreira fúnebre e deprimente, motivo de constrangimento em eventos sociais. Foi então que meu celular tocou. O nome de Marcos apareceu na tela. Emily, o que diabos você fez? Ele gritou antes mesmo que eu pudesse dizer alô, a voz aguda de pânico e raiva. Oi, Marcos. Como está sua noite até agora? Respondi com calma. A funerária acabou de ligar. Disseram que todo o nosso serviço foi cancelado. Disseram que estamos banidos permanentemente de todas as unidades deles. O que você disse para eles? A voz de Marcos soava entre a raiva e o desespero. Eu disse a verdade e respondi friamente. Que a família Morrison não precisa mais dos serviços deles. Isso é completamente insano. Você não pode simplesmente cancelar o funeral do papai assim. Na verdade, posso sim, respondi com calma. Já que fui eu quem pagou tudo,
e aparentemente não sou mais considerada parte da família. Achei que vocês prefeririam cuidar dos arranjos sozinhos. Você pode ter pago o depósito, mas ainda somos família. Não pode fazer isso com o papai. Família? Soltei uma risada curta, sem o menor traço de humor. Segundo sua mensagem de 2 horas atrás, eu não sou mais família, lembra? Abre aspas, você não faz mais parte de nós. Houve um silêncio atordoado do outro lado da linha. Emily, eu não quis dizer desse jeito, estávamos apenas chateados com algumas coisas recentes. Que coisas, Marcos? Perguntei, a voz firme. Exatamente pelo que estou sendo punida dessa vez? Bem, Patrícia disse que você tem agido de forma superior ultimamente. Como se achasse que é melhor que todos nós, só porque tem dinheiro agora. Dinheiro? Repeti, com ironia. Por favor, me ilumine sobre esse dinheiro que eu supostamente tenho. Seu negócio. Todo mundo sabe que funerárias dão bom lucro se forem bem administradas. Abri meu laptop e puxei os registros financeiros completos que eu evitava mostrar há anos. Vamos falar de dinheiro, então? Perguntei, digitando rapidamente. Nos últimos 3 anos, quanto você acha que o papai gastou com despesas médicas? Não sei, talvez uns 50 mil no total? O seguro dele cobria quase tudo. 347 mil dólares, Marcos. O seguro dele foi cancelado há 2 anos, quando ele não conseguiu mais pagar as mensalidades. O silêncio do outro lado ficou ainda mais pesado. E seus empréstimos de pós-graduação, aqueles que você achava que o papai estava pagando generosamente? Você acha que eram quanto? Uns 30 ou 35 mil? Foram 127 mil dólares, mais os juros acumulados pagos integralmente no ano passado pela Morrison Memorial Services. Outro silêncio. E quanto à mensalidade da escola particular dos filhos da Jennifer, o casamento luxuoso dela, as faturas do cartão da Patrícia que só aumentam mês a mês, a segunda hipoteca da casa que papai supostamente já tinha quitado há anos. Emily, o que exatamente você está tentando dizer com tudo isso? Estou dizendo, Marcos, que nos últimos 3 anos, todas as despesas desta família, cada conta, cada dívida, cada luxo foram pagas pela Morrison Memorial Services. Pela minha empresa. O império funerário que vocês consideram mórbido, vergonhoso e abaixo do status social da nossa família. Isso é impossível. Ele retrucou, sem convicção. É mesmo? Respondi, fria. Você realmente acreditava que o papai tinha mais de 400 mil dólares em despesas médicas cobertas por um seguro que nem existia mais? Achava que a modesta aposentadoria dele era suficiente para pagar o casamento de 60 mil dólares da Jennifer, seus estudos, o vício de compras da Patrícia e ainda sustentar o estilo de vida de todos vocês? Eu podia ouvir a respiração dele do outro lado da linha pesada, trêmula enquanto tentava processar tudo o que eu havia dito. Morrison Memorial Services, Marcos. 67 unidades em 6 estados diferentes. 420 milhões de dólares em receita anual. Eu não simplesmente escolhi uma carreira no setor funerário ou construí um império do nada. E esse império é o que vem mantendo toda esta família financeiramente de pé, enquanto vocês me olham de cima por causa da minha carreira deprimente. Você está mentindo. Isso só pode ser alguma piada. Mentindo? Respondi friamente. Então verifica os registros de pagamento da última internação do papai no Cedar Sinai. Veja quem quitou a casa da família quando ele deixou de pagar a hipoteca há 2 anos. Veja quem cobre os cartões da Patrícia, o aluguel do seu apartamento, e as mensalidades das crianças da Jennifer. Houve uma pausa longa. Muito longa. Por que você nunca contou nada disso pra gente? Porque eu sabia exatamente o que aconteceria, respondi. Vocês começariam a me tratar diferente, a pedir dinheiro o tempo todo, a me enxergar como um banco pessoal, e não como irmã. Então, o que acontece agora? Qual é o seu plano? Agora vocês descobrem como pagar o funeral do papai sozinhos. E todos aqueles depósitos mensais que apareciam magicamente nas suas contas há anos, eles param hoje, à meia-noite. Emily, por favor. A gente não tem como pagar o funeral sem a sua ajuda. Vocês deviam ter pensado nisso antes de me excluir da família. Vamos ligar para outras funerárias da região, então.
Quase ri alto. Boa sorte com isso. A PC Meadows era a única funerária no condado com disponibilidade nesta semana. A próxima opção seria a Henderson Memorial, mas eles estão com a agenda lotada pelas próximas 6 semanas. Você não pode fazer isso. O papai merece um funeral digno. O papai merecia muitas coisas, Marcos. Merecia filhos que se tratassem com respeito e amor. Merecia honestidade sobre a real situação financeira da família. Merecia muito mais do que recebeu de todos nós. O que você quer de nós? O que precisa para consertar isso? Quero que vocês entendam que ações têm consequências reais. Vocês decidiram que eu não fazia mais parte da família, então agora cuidem dos assuntos da família sem minha ajuda ou meu dinheiro. Quanto custaria reativar o serviço? Pensei por um momento antes de responder. Não se trata mais de dinheiro, Marcos. Trata-se de respeito. De tratar as pessoas com dignidade humana básica, principalmente os membros da própria família. Nós sentimos muito, tá bem? Fizemos uma besteira enorme. Desculpa não reconstrói uma confiança que levou anos para ser destruída com descuido e desrespeito. Então você vai mesmo deixar o papai ser enterrado sem uma cerimônia adequada? Eu não estou fazendo nada com o papai, Marcos. Foram vocês que criaram toda essa situação. Murmurei para mim mesma ao encerrar a ligação. Assim que desliguei, o celular começou a vibrar sem parar. Chamadas desesperadas de Jennifer, Patrícia, o primo David, a tia Susan, e até alguns parentes distantes de quem eu não ouvia falar havia anos. Deixei todas irem direto para a caixa postal e, em seguida, desliguei o telefone completamente. 20 minutos depois, liguei novamente para checar as mensagens. 14 mensagens de voz. 37 mensagens de texto. Ouvi uma das gravações era Jennifer, chorando histericamente. Emily, por favor, atende o telefone. Eu sei que a gente errou feio. Sei que o que o Marcos disse foi horrível e imperdoável, mas, por favor, não puna o papai porque fomos idiotas e invejosos. Decidi retornar a ligação. Emily. Graças a Deus você atendeu. Por favor, precisamos conversar sobre isso. Estou ouvindo, Jennifer. Eu sei que fomos terríveis com você. Eu sei que o que o Marcos disse sobre o funeral foi cruel e errado, mas, por favor, não puna o papai por nossa estupidez. Eu não estou punindo o papai, Jennifer. Estou me protegendo de uma família que claramente não valoriza quem eu sou nem o que eu faço. A gente te valoriza, sim. É que, nós ficamos com inveja, tá bem? Você sempre foi tão bem-sucedida, tão independente, sempre com tudo sob controle. A gente se sentia inadequado perto de você. Então a solução foi me excluir do funeral do nosso pai? Na verdade, foi ideia da Patrícia. Ela disse que você a fez se sentir burra no hospital, porque sabia mais sobre o seguro do papai do que ela. Fechei os olhos, exausta. Jennifer, eu sabia sobre o seguro do papai porque sou eu quem vem pagando as contas médicas dele há 3 anos. Como assim? Tudo, Jennifer. As prestações da sua casa, a escola das crianças, os empréstimos do Marcos, os cartões da Patrícia, as parcelas da casa da família, tudo pago pela minha empresa há anos. Do outro lado, silêncio. Longo e pesado. Por que você nunca nos contou isso? Porque eu queria que nossos laços familiares fossem baseados em amor e conexão genuína, não em dinheiro. Queria ser incluída nos eventos de família porque vocês se importavam comigo, não porque eu bancava as despesas de todo mundo. Meu Deus, Emily, a gente realmente não fazia ideia. Eu sei que não. Esse era exatamente o objetivo. Tem como consertar isso? Dá pra gente fazer as pazes? Pensei por alguns segundos antes de responder. Talvez. Mas comece entendendo uma coisa: família não exclui família. Nunca. Por motivo nenhum. E exige mudanças reais na forma como tratamos uns aos outros. E o que seria preciso para reativar o serviço do papai? Uma desculpa sincera de coração vinda do Marcos e uma promessa verdadeira de que esse tipo de comportamento excludente nunca mais vai acontecer na nossa família. Vou garantir que ele te ligue dentro de 1 hora. Prometi. E, Jennifer, depois do funeral,
precisamos ter uma conversa séria em família sobre finanças, honestidade e a forma como nos comunicamos uns com os outros. Sim, claro. O que for preciso, respondeu ela, aliviada. 1 hora depois, Marcos ligou de volta. Sua voz era completamente diferente, humilde, envergonhada, sincera. Emily, eu te devo o maior pedido de desculpas da minha vida. A Jennifer me contou sobre as contas médicas, sobre tudo o que você vem fazendo pela nossa família em silêncio. Estou ouvindo. Eu estava magoado, com inveja, inseguro, e descontei tudo em você da pior maneira possível. Te excluir do funeral do papai foi cruel, imperdoável e totalmente errado. Por que você estava magoado, Marcos? Me ajuda a entender. Porque você sempre pareceu tão bem-sucedida, tão confiante, tão no controle. E eu me sentia um fracasso ao seu lado. Em vez de me orgulhar das suas conquistas, eu te odiei por me fazer sentir pequeno. Marcos, sucesso não é uma competição entre irmãos. Nós deveríamos nos apoiar, não nos comparar. Eu sei disso agora. Deveria ter sabido antes. Ele respirou fundo. Emily, por favor, restaura o serviço do papai. Eu cubro todos os custos, mesmo que precise fazer empréstimos enormes. Pela primeira vez em horas, sorri de verdade. O serviço já foi restabelecido. Liguei de volta para Amanda há 30 minutos. Sério? Você já resolveu tudo? Sério. O papai vai ter o funeral lindo que ele merece. Mas, Marcos. Sim? Essa conversa que estamos tendo agora, essa honestidade, responsabilidade, vontade de mudar, é isso o que uma família de verdade deve ser. Eu vou lembrar desse sentimento. Prometo. E, Emily? Obrigado por tudo. Por cuidar de todos nós, mesmo quando não merecíamos e te tratamos mal. 2 dias depois, o funeral do papai foi simplesmente perfeito. O caixão de mogno que eu havia escolhido pessoalmente, os arranjos florais exuberantes, os discursos emocionantes dos amigos e colegas, a recepção cheia de memórias carinhosas. Marcos falou de forma comovente sobre a integridade e o senso de trabalho do papai. Jennifer lembrou seu senso de humor e o amor pelos netos. Eu falei sobre a capacidade de perdoar e sua crença inabalável em segundas chances para quem realmente deseja mudar. Após a cerimônia, durante a recepção, Patrícia se aproximou de mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. Emily, eu te devo um pedido de desculpa sincero. Fui eu quem sugeriu te excluir do funeral, e isso foi mesquinho, errado e veio das minhas próprias inseguranças. O que te fez se sentir assim, Patrícia? Quero entender. Eu me sentia totalmente inadequada perto de você. Você sempre pareceu saber tudo sobre negócios, finanças, sobre a situação médica do papai. Eu me senti uma idiota em comparação. Em vez de pedir ajuda ou admitir minha ignorância, fiquei na defensiva e ressentida. Patrícia, eu disse suavemente, inteligência não é saber tudo. É estar disposta a aprender, crescer e fazer perguntas quando precisa de ajuda. Ela respirou fundo. Você me ensinaria sobre negócios? Sobre planejamento financeiro? Quero ser mais independente e contribuir mais para a nossa família. Sorri de verdade. Seria uma honra te ensinar. Nos meses seguintes, a dinâmica da nossa família mudou completamente de forma profunda. Marcos se matriculou na escola de negócios e começou a trabalhar meio período em uma das minhas funerárias, aprendendo o setor desde o chão até o escritório. Jennifer passou a assumir a responsabilidade pelas finanças da família, com mais cuidado e transparência. Patrícia abriu uma pequena empresa de organização de eventos, especializada em serviços memoriais e celebrações de vida. Pela primeira vez em anos, nossos jantares de família eram sobre conexão verdadeira, objetivos compartilhados e apoio mútuo, não mais sobre ressentimentos escondidos e tensões financeiras silenciosas. Falávamos abertamente sobre dinheiro, sobre metas individuais, e sobre como poderíamos apoiar os sonhos uns dos outros sem ultrapassar limites saudáveis. 6 meses após o funeral do papai, promovi Marcos a gerente assistente da nossa unidade em Carson City. Ele demonstrou dedicação genuína, crescendo de zelador a assistente administrativo e, depois, a estagiário de aconselhamento ao luto. Nunca pensei que diria isso, ele me disse certa noite, enquanto fechávamos o escritório, mas eu realmente amo esse trabalho.
Ajudar famílias nos momentos mais difíceis, oferecer conforto e dignidade no meio da dor, é algo profundamente significativo. Papai ficaria tão orgulhoso do homem que você está se tornando, respondi. Ele sorriu. E eu estou orgulhoso de ser seu irmão, Emily. Orgulhoso de você nunca ter desistido da gente, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos e te tratamos tão mal. Os filhos de Jennifer começaram a passar os fins de semana comigo, aprendendo sobre negócios, responsabilidade e o valor do trabalho duro. A empresa de Patrícia prosperava, e ela até firmou parcerias com algumas das minhas unidades, oferecendo serviços completos para recepções memoriais. Numa noite de domingo, 6 meses depois, olhei ao redor da mesa do jantar e percebi que, às vezes, o maior presente que você pode dar a alguém é permitir que enfrente as consequências reais de suas ações, não como punição cruel, mas como uma oportunidade de crescer, mudar e se tornar quem realmente pode ser. O funeral do papai acabou sendo exatamente o que ele teria desejado, um catalisador para unir sua família na verdade, no amor e no respeito genuínos pelos outros. A família Morrison finalmente aprendeu o que realmente significa ser uma família.